Olá! No programa Gestão Eficaz de hoje vamos falar sobre liderança, sobre como ser líder de si mesmo e como liderar com pessoas. Para conversar sobre este assunto temos conosco hoje nosso convidado Miguel Visioli. Miguel Visioli é psicólogo e administrador de empresas com diversos cursos no Brasil e no exterior. Profissional de recursos humanos há mais de 30 anos. É fundador da Coaching Gestão Estratégica. Miguel atua como facilitador de treinamentos e coach. É professor universitário e palestrante e coautor do livro Liderança, a Força do Temperamento, editado pela Pearson. Para a gente começar a falar sobre liderança, a gente precisa falar do líder. Como o líder, como pessoa, como indivíduo, ele deve entender a liderança, ele deve buscar um autoconhecimento? Sem dúvida alguma. Essa grande tendência e talvez a grande mudança que a gente encontra hoje nesse campo que a gente pode chamar de desenvolvimento de liderança. Finalmente se descobriu que não dá para se tornar um líder eficiente, né, um bom gestor de pessoas, se esse líder não se conhecer, se esse líder não entender as suas características inatas e aprendidas, o que ele faz bem e o que ele não faz bem. Então, todo o processo hoje de desenvolvimento de liderança, eu até iria um pouco além, não só de liderança, mas das pessoas em geral, né, do ser humano em geral, tem que passar por esse momento de autoconhecimento. É fundamental isso, sem dúvida alguma. Para a pessoa ter esses momentos de autoconhecimento, geralmente ela precisa de ajuda. O professor trabalha com uma ferramenta que pode auxiliar as pessoas a conhecer essas características pessoais, que é o MBTI. Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre essa ferramenta. É uma ferramenta muito bacana e utilizada no mundo todo, são milhões de aplicações em todo o mundo, porque ela se mostra muito eficiente para ajudar o autoconhecimento. Mas é importante dizer também que não é a única ferramenta de autoconhecimento, mas sem dúvida é uma muito prática, que as pessoas se identificam com muito facilmente, entendem com muito facilmente essa ferramenta e tiram daí um proveito absolutamente maravilhoso para o autoconhecimento e para o seu desenvolvimento. Essa ferramenta se desenvolveu durante o século passado e ela tem como base uma teoria chamada Teoria dos Tipos Psicológicos, que foi desenvolvida por Jung. E ele identificou, né, ele percebeu nas pesquisas dele, nas reflexões que ele costumava fazer, que as pessoas são diferentes. Que não precisava muita coisa para descobrir isso. A questão é, de onde vêm essas diferenças e quais são essencialmente essas diferenças? Como é que a gente pode, em entendendo essas diferenças, conciliar as nossas relações, tornar as nossas relações mais saudáveis e no aspecto líder-liderado também entra por aí. Só para dar um exemplo, né, dessas características que Jung identificou, uma base que assim, é extroversão e introversão. Há pessoas que nascem extrovertidas e há pessoas que nascem introvertidas, e isso realmente nasce com a gente carrega isso e não tem nada de genético, né? É como escrever com a mão direita ou com a mão esquerda, ninguém diz para você escreve com a mão esquerda ou escreva com a mão direita. Mas dá para treinar, dá para melhorar isso, né, professor? É, legal, bacana. Aí é que está o lance e a beleza do autoconhecimento. A partir do momento que eu me entendo, que eu me conheço, que eu entendo as minhas características, primeiro eu posso respeitar esse meu jeito de ser, que é muito importante. E em segundo lugar, isso deve me levar, ou deveria me levar a pessoa a pensar assim, e se eu fizesse diferente? Né? Se eu sou, continuando no exemplo do extrovertido, se eu sou uma pessoa extrovertida, se eu me energizo no mundo exterior, o que eu tenho que fazer também para de vez em quando parar, pensar, refletir, voltar para dentro de mim mesmo? Então, aí é que se encaixa o autoconhecimento nos processos de desenvolvimento de pessoas, especialmente liderança. Eu sou de determinado jeito, eu tenho determinadas tendências, mas como é que eu posso fazer diferente de acordo com as demandas da situação e das demandas com as quais eu trabalho, principalmente, né? Professor, existem bases para as relações, as inter-relações eficazes? Quais são essas bases? Olha, existem muitas bases. Eu diria que a principal para a gente ter relações saudáveis e eficazes, como você chamou, eu diria que é o respeito, né? E principalmente o respeito às diferenças. Porque quando a gente fala em manter relações saudáveis, a gente necessariamente está falando em que as pessoas são diferentes. E estranhamente ou absurdamente, o que a gente tem é que a gente, no geral, tenta impor o jeito que a gente é.
Os líderes principalmente. Exatamente. Né? E quando se trata de líderes, né, aquela coisa de que o líder está sempre certo, e esse é um ideário na cabeça dos líderes, de que eu tenho que saber como é que se faz, eu sei como é que se faz, então eu vou dizer como é que se faz. O que é um grande erro, na verdade, quando a gente fala de liderança. Então, respeito as diferenças, respeito a opinião alheia, entender e inclusive hoje se diz muito, em aceitar os erros das pessoas que trabalham comigo é fundamental para o crescimento das pessoas, o crescimento do negócio. Não é um exercício simples, né, professor? Não, não é mesmo. Professor, o líder também, além de compreender as outras pessoas, ele precisa se compreender e também exercer o livre-arbítrio. Qual a importância do livre-arbítrio para um líder? Pois é legal você fazer essa pergunta, porque assim, para que serve o autoconhecimento? Né? O autoconhecimento serve para a gente tomar controle sobre nós mesmos. Então, o líder tomar controle sobre as suas ações. Então, ele consciente de como ele é, das suas tendências de reação, daquilo que ele faz bem, daquilo que ele não faz tão bem assim, que a gente chama de comportamentos que são funcionais e comportamentos disfuncionais, aqueles que não funcionam, ele tendo essa consciência, tendo esse autoconhecimento, ele pode exercer o livre-arbítrio, ou seja, eu faço assim neste momento, eu não faço assim agora, deste jeito eu vou fazer diferente, né? Isso é que diferencia o ser humano, né, racional, desenvolvido como nós, dos animais que são irracionais. O livre-arbítrio assim, é a grande representação de uma pessoa evoluída, porque ela consegue decidir o que vai fazer e como vai fazer de acordo com as necessidades de si mesmo e das pessoas com as quais ele se relaciona. O professor citou que existem diferentes características de líderes. Quais são as características principais do líder brasileiro? Quem é o nosso líder? Bom, isso é interessante. Eu mesmo já fiz uma pesquisa com base no MBTI, em outras metodologias. Isso é assunto do meu livro também, assim, muito, muito claro. Essa pesquisa mostra que, no geral, o líder brasileiro, o líder no Brasil, ele tende a ser um líder mais centralizador, autoritário, ele não dá muita liberdade para as pessoas que trabalham com ele, ele tende a usar mais de punição do que de recompensa, ele elogia muito pouco, ele tende a ver muito mais os erros do que as qualidades. Né? Lógico que não estou falando de todo mundo, estou falando de uma tendência geral, mas é uma tendência bastante forte dessas características do líder no Brasil. Então, assim, essas características ainda são muito presentes nas empresas no Brasil, e não estou me referindo só a empresas brasileiras, não, estou me referindo às empresas que estão no Brasil, que têm líderes com características brasileiras ou latinas, que têm essa forma mais paternalista de liderar, mais centralizadora de liderar. Isso é muito forte, muito poderoso nas organizações, o que é, de fato, uma pena na medida em que a gente vê muita dificuldade desses líderes atuarem de uma forma mais moderna, de uma gestão de pessoas mais atualizada e mais respeitosa até. O professor falou na gestão de pessoas, e esse é assunto para o próximo bloco. Eu quero saber da liderança com pessoas, mas daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo e voltamos já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando hoje sobre liderança com Miguel Visioli. Professor Miguel, a gente já falou sobre liderar, características do líder. A gente estava falando no finalzinho do bloco anterior sobre a gestão de pessoas. Existe a diferença muito grande, existe a diferença entre liderar com pessoas e liderar pessoas. Eu queria que o professor explicasse essa diferença. Pois é, esse é o ponto que a gente estava comentando, não é?
Existe até uma expressão muito comum que a gente ouve a todo lado, a gente lê para todo lado, essa expressão que é assim, liderar através das pessoas, não é uma expressão muito usada. O que é absolutamente lamentável, na verdade, porque através, né, a gente nem usa esse termo nesse sentido, porque através significa atravessar a pessoa, né? E é exatamente isso que os líderes no geral fazem, né? Eles atravessam as pessoas, ou seja, desconsideram totalmente as características. Não é uma expressão positiva. Não, absolutamente não é positiva, né? Essa expressão nos remete também àquela outra que é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quer dizer, é uma situação onde se depreende, fica claro que é uma situação de submissão, na verdade. Existe aquele líder, que não é líder, na verdade, é um chefe, né? E esse chefe é que tem todo o poder para tomar todas as decisões. Lógico, tem que ser assim. Ela está imbuído de uma liderança, de uma autoridade que o cargo está lhe conferindo. Eu não quero tirar isso dele de jeito nenhum. E jamais tirar o foco em resultados também, isso está certo. A questão é, como é que a gente busca, como é que esse líder busca esses resultados? Porque os resultados podem ser resultados de curto prazo, né, que é o que normalmente acontece, ou de longo prazo. Então, resultados de longo prazo ou em longo prazo exigem um processo de liderança diferente, mais respeitoso, como eu falei agora há pouco, das diferenças individuais. Como se dá isso na prática, professor? Liderar com pessoas, na diferença entre dar um feedback, na forma como você conduz uma equipe, como se dá isso no dia a dia da empresa? Assim, tem algumas características ou algumas competências, como a gente chama, absolutamente fundamentais para o líder. Mas se eu pudesse reduzir em uma que seria assim absolutamente fundamental ou a base para as outras, eu diria que é saber ouvir de maneira genuína, saber ouvir de maneira empática, tentar entender o que está se passando na outra e dentro da outra pessoa, em termos das suas necessidades, em termos dos seus sentimentos. Então, para mim, a competência mais básica que um líder tem que ter é verdadeiramente, genuinamente, saber ouvir o outro. Que é tão difícil. Professor, eu queria que o professor falasse mais sobre a questão das diferenças de estilo de liderança e como isso influencia a equipe liderada por esses diferentes tipos de líderes. Então, assim, a gente tem estilos básicos de líderes, né? Existem aqueles líderes, como eu falei, que infelizmente são maioria, no Brasil principalmente, que são aqueles líderes mais autoritários, autocráticos e centralizadores, né? Então, quando a gente pensa num líder atuando desta forma, a gente pode até imaginar que os resultados aconteçam. Porém, a questão é, será que esses resultados vão se perpetuar? Será que eles vão ficar de maneira perene? Ou o líder a todo momento vai ter que ficar, como a gente brinca, né, entre aspas, fungando no cangote das pessoas que trabalham com ele, pedindo e mandando e exigindo? Porque esse tipo de liderança, naturalmente, traz um clima negativo, né? Assim, normalmente, como reflexo desse tipo de liderança que a gente tem, as pessoas fazem o mínimo para ficar onde estão e não perderem seu emprego. Por temor e não por satisfação, por amor ao trabalho, geralmente, exatamente, né? Então, é uma liderança assim, que valoriza demais o que a gente chama de temor reverencial, ou a reverência, né? Ou tem que reverenciar o meu líder, o meu chefe, nesse caso, né? Então, esse é um estilo de liderança que não traz resultados em longo prazo. Muitas empresas padecem desse tipo de coisa, muitas empresas acabam, inclusive, sofrendo perdas enormes ou até fechando por terem líderes com esse tipo de estilo de liderança, né? Então, esse é um estilo assim, um pouco mais diretivo, mais autoritário. Por outro lado, o que as empresas finalmente estão percebendo e começam a exigir da sua liderança é uma gestão onde, como eu falei também agora há pouco, quer dizer, mais respeitosa, mais empática, onde o líder consiga se esforçar para se colocar no lugar do outro também, né? Não quer dizer que o líder vai ter que deixar as suas opiniões de lado, de jeito nenhum, mas é também considerar a opinião dos outros, né? E os anseios dos outros também. E porque, além de outras razões, né, que as empresas estão percebendo que os resultados em longo prazo dependem disso,
Tem outras razões assim que são muito fortes. Os jovens que estão chegando, essa geração Y, e agora a Z, que o pessoal está chamando, esse pessoal tem uma demanda totalmente de relação líder-liderado, né? Não é simplesmente fala como é que se faz, que eu faço. Essa juventude chega questionando, eu não vou fazer só porque você diz que eu tenho que fazer, né? Assim é em casa hoje, né? Quem tem filhos jovens sabe que a coisa é diferente. Deve existir o porquê, né? Quer sempre saber o porquê. E os nossos líderes não estão preparados para responder esse porquê, né? Porque eu quero, uma resposta que já não convence mais. E aí o jovem hoje se sente muita vontade para trocar de emprego e para outro lugar, se ele não tem essa compatibilidade com o seu líder. É papel do líder também desenvolver a sua equipe, além de desenvolver suas competências pessoais, ele deve investir nessa equipe. Como ele consegue desenvolver a equipe individual e coletivamente? É papel fundamental do líder. Aliás, se ele quiser ter uma boa vida como líder, é muito importante que ele faça isso, na verdade, né? Porque se ele tem pessoas desenvolvidas trabalhando com ele, isso significa que ele vai ficar mais tranquilo, né? Que ele vai poder pensar em outras coisas, que ele vai poder pensar lá na frente, que ele vai poder pensar mais estrategicamente. Porque se ele não tiver pessoas desenvolvidas, competentes, que saibam fazer bem feito o que tem que fazer, ele vai ficar toda hora tendo que acompanhar. E é um tempo absolutamente precioso que ele não pode desperdiçar. Então, sim, é função fundamental do líder se desenvolver e desenvolver as outras pessoas também. Como fazer isso? Assim, existem vários conceitos, várias teorias, mas essencialmente é entender quais são as necessidades que o outro tem, quais são as competências, as potencialidades. E às vezes também a gente tende a pensar que a gente tem que só ter foco naquilo que é negativo, né? Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, porque eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Lógico que é importante fazer isso também, é absolutamente fundamental. Mas é importante também o líder saber valorizar o que a pessoa faz bem feito, né? Então é assim que se desenvolve, no geral. E pessoas felizes rendem mais, né, geralmente? Muito mais. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Você que nos assiste, não sai daí, voltamos em 1 minuto. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando hoje sobre liderança de si mesmo e liderança com pessoas, com Miguel Visioli. Miguel, falamos já sobre os líderes de diversos aspectos. Eu queria saber sobre a questão da liderança no ambiente de trabalho. As pessoas mantêm um maior relacionamento com seus líderes ou com as companhias? Como se dá essa relação? Bom, assim, a gente está falando do líder em ambiente de trabalho, né? E assim... É muito curioso isso. Aliás, o Instituto Gallup, né, fez uma pesquisa mundial com mais de 80 mil gerentes, né, pessoas que tinham posicionamento e liderança, e mais de 1 milhão de pessoas que subordinavam a esses 80 mil gerentes. Uma pesquisa mundial, uma loucura. Obviamente chegou a diversas conclusões, mas uma delas chama muita atenção, assim, que as pessoas, quando deixam as empresas, na verdade, elas não deixam as empresas, elas estão deixando os seus líderes. O que isso quer dizer? É que o líder, na verdade, é a representação máxima daquela empresa. A empresa pode ser super preocupada com as pessoas, a empresa pode ter um plano de salários muito agressivo, benefícios também muito bons, acima do mercado. Em suma, uma empresa que privilegia o ambiente de trabalho e as pessoas. Mas, se dentro dessa organização, dessa empresa, tem algum líder, né, alguns líderes, que não levam isso em consideração, que se comportam de maneira contrária a essa filosofia mais respeitosa, as pessoas deixam a organização, acabam deixando a empresa. Por isso essa pesquisa enorme chegou a essa conclusão, de que as pessoas não deixam as empresas, as pessoas deixam os seus líderes. E daí, né? É que vem mais uma vez, que reforça mais uma vez a grande importância do líder
realmente ser um líder que consiga se colocar no lugar dos outros, que consiga entender os anseios das pessoas que trabalham consigo, porque isso é que vai garantir, como eu falei agora há pouco, a perenidade da organização ou dessa área especificamente. Né? Professor, o inverso também acontece, o inverso dessa situação, por exemplo, a pessoa deixa o líder de uma empresa, mas a pessoa também pode se identificar tanto com aquele líder e talvez não tanto com a companhia e acabar continuando trabalhando nessa empresa, isso acontece também? Sem dúvida, acontece. Tem alguns casos muito curiosos, onde a empresa é totalmente estruturada, uma bagunça, né, em termos de processo, áreas que não se entendem, um ambiente organizacional muito conturbado, até muito caótico. Mas você percebe que, aliás, essa pergunta é muito interessante porque isso reforça justamente o ponto que a gente está falando, né? Os líderes mais carismáticos. Exatamente. Por que algumas pessoas, mesmo no ambiente tão caótico quanto esse, tão complicado quanto esse, acabam não deixando a organização? Elas ficam, e isso é pesquisa comprovada também, por que você não deixa essa empresa que é tão louca, né? Porque eu trabalho com uma pessoa que realmente é muito bacana, eu tenho uma identificação muito grande com ele me respeita, ele me ouve, é isso que as pessoas querem, na verdade. Evidente que salário é importante, benefício é importante, não é? Mas isso a gente coloca num ranking, não é o mais importante. O mais importante é a forma como cada um é tratado dentro da organização, sem dúvida alguma. Essa forma como as pessoas são tratadas pode fazer, então, a total diferença entre uma empresa medíocre e uma empresa de sucesso? Perfeitamente. Os líderes precisam entender definitivamente que a diferença entre uma área medíocre ou uma empresa medíocre e uma área de sucesso ou uma empresa de sucesso depende essencialmente das pessoas. O problema, aí a gente volta no primeiro ponto, que é do autoconhecimento, é que dizer isso não é suficiente. A gente lê isso, a gente ouve isso, não, as pessoas são o ativo mais importante, é o que a gente tem de mais importante. Não, tudo lindo, só que chega na hora no dia a dia, não é isso que acontece. No dia a dia, o que você encontra é aquele perfil de líder mais, como eu comentei agora há pouco, que só critica, não elogio, que manda e não pede. Em suma, isso é o que a gente encontra. Então, ainda, infelizmente, isso é um discurso, é da boca para fora. A gente não vê isso na realidade. Mas eu devo admitir, né, que nesses mais de 30 anos, dando murro e ponta de faca, porque é um trabalho muito frustrante por causa disso mesmo, né, é muito difícil a gente ver mudanças, eu devo admitir que mais recentemente eu vejo as empresas e os líderes se voltando mais genuinamente, mais honestamente para tentar mudar esse estilo. É que não é fácil mudar, né? Não é fácil. Nem um pouco. Professor, quais seriam então as saídas, que soluções esse líder mais autoritário poderia encontrar para se tornar uma pessoa mais flexível, mais colaboradora com sua equipe? O que ele poderia fazer para melhorar nesse sentido? Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, ele tem que se entender, ele tem que conhecer, tem que sacar suas características, tem que entender não só como ele se vê, mas como ele é visto pelas outras pessoas também, que é fundamental. Eu chamo isso de choque de realidade. Existem instrumentos para se fazer isso, não é? Como é que eu, por exemplo, se sou um coach desse líder, como é que eu mostro como ele é visto? Eu entrevisto as pessoas que trabalham com ele. Faço um relatório, que é um relatório anônimo, né, que eu chamo de diagnóstico, e apresento para ele, olha como é que você é visto. Normalmente nessa hora assim... A recepção deve ser não, é uma complicada. decepção total, a pessoa cai em depressão, quer ser jogada pela janela, uma loucura. Lógico, eu estou exagerando, estou fazendo uma caricatura aqui, mas normalmente o impacto é complicado, é pesado, mas é muito importante para que a pessoa tome contato com essa realidade, sacuda, né, e daí vai decidir, realmente, eu quero continuar desse jeito ou eu quero tentar fazer diferente. Então esse é o primeiro passo, é o passo do autoconhecimento. E aí tem o outro ponto, que é como é que essa pessoa aprende técnicas de liderança, como é que ele aprende a identificar características das pessoas que trabalham com ele e assim sucessivamente. E finalmente o último passo, que é absolutamente fundamental e que muitas empresas estão usando hoje, ainda bem, que é um dos papéis que eu tenho, é o coach, que é quem é que vai acompanhar essa pessoa. Algumas empresas se iludem, até alguns líderes, no sentido de que, agora eu entendo os meus pontos fortes, agora eu entendo as minhas características positivas e negativas, agora eu sei como é que eu reconheço as características das pessoas, estou salvo. Nada, não está salvo.
É nesse momento que o líder, a gente faz até uma analogia com ensinando uma criança a andar de bicicleta, sabe? Não é colocar a criança em cima da bicicleta porque ele vai cair. Ele pode ter toda a técnica, pode entender como é que se faz, mas vai cair. Então tem que ter esse coach, né? Tem que ter o pai da criança ou a mãe da criança. As rodinhas da bicicleta. Exatamente. São esses apoios, né? O pai segurando a bicicleta, acompanhando, né? Dando suporte nos primeiros tombos, nos primeiros erros, aí depois a pessoa anda sozinha. Então, muitas empresas têm pecado por isso, né? Que não fazem um acompanhamento, não tem o que a gente chama de coaching. Professor, existe um grande segredo da liderança? Qual seria esse grande segredo? Pois é. São muitos segredos, na verdade, mas eu diria que, se a gente for assim fechar esse nosso contexto aqui, o grande segredo da liderança é o autoconhecimento. É absolutamente fundamental. Não dá para se falar em desenvolvimento de liderança se a gente não propiciar para as pessoas uma possibilidade de que elas se conheçam melhor, tanto nas suas características inatas quanto aquelas que foram aprendidas. E se o professor tivesse que deixar uma mensagem final àqueles líderes que de repente estão tendo dificuldades em lidar com suas equipes, o que o professor falaria a essas pessoas? Coragem. Coragem. E por que eu digo coragem? Porque qualquer mudança é sempre complicada. E quando a gente fala em mudanças de comportamento, de estilo de ser, é ainda mais complicado. E ainda mais complicado para líderes, que sem dúvida há muitos, né? Não estou dizendo que não haja, líderes que têm sucesso nessa forma de agir, né? Mas mesmo esses líderes que têm tido sucesso, que têm dado certo, coragem para acordar e refletir se realmente esse é o estilo que vai continuar dando certo no futuro. Então a palavra-chave seria essa, coragem. Perfeito. Professor Miguel, mais uma vez obrigada pela presença e pela visita aqui a Curitiba, à Estação Business School. Eu que agradeço. Obrigado, Paula. Obrigado à Estação Business School por essa oportunidade. E você que esteve nos assistindo, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, mas o Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Se você quiser rever esta ou todas as outras entrevistas que nós já exibimos aqui no programa, é só acessar o canal da Estação Business School no YouTube. É só procurar por EBS School, você vai encontrar todos os nossos vídeos. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.